Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E que história é essa de que Everton Cebolinha interessa ao São Paulo? Nas últimas horas, um site que cobre o tricolor afirmou que Cebolinha foi consultado pelo São Paulo. Procurei o presidente Júlio Casares para entender a situação. Antes da resposta do presidente, só explicar que o Cebolinha deve mesmo ser vendido pelo Flamengo. Ele está entrando no último ano de contrato e já manifestou a intenção de ir embora. Cebolinha está muito incomodado com o banco de reservas e o Flamengo tem pressa para vendê-lo, porque se estiver com o Cebolinha em 1º de janeiro de 2026, terá de pagar como uma indenização ao Benfica 1,5 milhão de euros. Perguntei para o Júlio Casares se o São Paulo pode contratar o Cebolinha, a resposta foi, abre aspas, não é verdade. Esses caras que precisam de 10, 12, 15, 20 milhões de euros para serem comprados estão fora da nossa realidade. O perfil de contratação do São Paulo para 2026 será outro, fecha aspas, disse o Júlio Casares. A ideia do tricolor é buscar 4, 5, 6 reforços. Jogadores jovens, com pouco histórico de lesão e principalmente baratos ou de graça. Tricolor alega não ter capacidade financeira para fazer investimentos altos. A tendência é que o Flamengo peça algo entre 8 e 10 milhões de euros no Everton Cebolinha. Ele havia sido comprado em 2022 do Benfica por 13 milhões e meio de euros. Saideira sobre o São Paulo, o Tricolor demitiu nos últimos dias 7 funcionários no CT da Barra Funda, quase todos ligados ao departamento médico e de fisiologia, embora também tenha sobrado para gente de outras áreas. Já havia contado para vocês que o São Paulo passará daqui até janeiro pela maior reformulação dos últimos tempos. Demissão de funcionários e saída de atletas está sendo preparada por lá. Estão falando muito do Cebolinha no São Paulo, procede. Rui Costa gosta dele. Pode até adorar, mas não vai, não tem a menor chance. Essa aqui eu já li. Zé Gordo. Esquece o Cebolinha no São Paulo, não tem dinheiro. E outra, se for para não sair do DM no Flamengo, pois é, já vive machucado no Flamengo. Você tem razão, você tem razão. Não é, primeiro que ele tá fora da realidade financeira do São Paulo, depois é jogador que se machuca demais. E hoje o São Paulo precisa dar prioridade para atleta que não se machuca nunca. John Andrade, e ainda é capaz do cara começar a se machucar no São Paulo, né? Tamanha a dificuldade do tricolor. Lucas Rodrigues, Nicola, o Caleri começa a temporada normalmente, abraços de Guia Lopes, da Laguna, Mato Grosso do Sul. A expectativa é essa, se o São Paulo tivesse alguma decisão, talvez os caras apressassem a volta dele para 2025. Como não há nada absolutamente decisivo, ele vai fazer a pré-temporada para voltar com o time em janeiro de 26, tá? Master do São Paulo no ano que vem vai ter aumento. Acho que é para 27, tá? Só para vocês entenderem, o São Paulo fechou um acordo com o seu atual parceiro, a Superbet, que o reajuste do São Paulo vai se dar de acordo com uma média dos patrocínios de Flamengo, Corinthians e Palmeiras. O Flamengo já renovou o contrato bem demais. O Corinthians está em vias de renovar e melhorar esse contrato com a Esportes da Sorte. Então dá para dizer que vai ter um belo reajuste. Para quem está chegando agora, já contei que Igor Júlio, que foi especulado como possível reforço do São Paulo, já está descartado, tá? O Ricardo Rodrigues, Nicola, alguma contratação do São Paulo em andamento para 26? Acabou de chegar a resposta, tá? Tinha perguntado se o Igor Júlio, zagueiro, é uma possibilidade de empréstimo. Não. Então, podemos descartar a contratação. Ontem falaram de Cebolinha no São Paulo e eu tinha contado para vocês que não há a possibilidade. E o São Paulo fez 2 acordos importantes fora das 4 linhas nas últimas horas. Tricolor e Casemiro acabaram com uma longa disputa judicial. Casemiro cobrava uma quantia milionária numa ação trabalhista contra o São Paulo. As partes fecharam um acordo em R$1.700.000, que serão pagos de maneira parcelada. O Tricolor vai ter a responsabilidade de quitar R$97.500 mensais até dezembro de 2026. Pode ser o primeiro passo para costurar o retorno do Casemiro ao Morumbis, quando o Casemiro decidir voltar ao futebol brasileiro. Segunda informação importante, na quarta-feira o São Paulo quitou cerca de R$6 milhões que devia a Adrian Rocco. Esse cara é empresário do Caleri e cobrava desde 2021 o pagamento da comissão desse negócio, levou o caso à FIFA, que condenou o São Paulo. O Tricolor também foi condenado na Corte Arbitral do Esporte e sofreu o segundo transfer ban de sua história. No mesmo dia em que houve a condenação, São Paulo fez a quitação, já notificou a FIFA e espera estar apto a voltar a contratar jogadores nas próximas horas. Só para completar, dentro de campo, o Tricolor fez 3-0 no Internacional,
deixando ou melhorando a imagem depois do 6-0 contra o Fluminense. A rodada foi perto da perfeição pro tricolor, além dos gols do Sabino, do Mike e do Luciano, que garantiram 3 pontos. São Paulo também viu o Corinthians tropeçar e o Atlético Mineiro dar adeus a qualquer chance de briga pela 8ª posição. Nesse momento, São Paulo tem apenas um concorrente na disputa pelo 8º lugar, que pode valer vaga na pré-Libertadores. O candidato é o Red Bull Bragantino, que fez 4-0 no Vitória. O São Paulo hoje tem 51 pontos, o Red Bull tem 48. Se o São Paulo empatar contra o Vitória na última rodada no Barradão, São Paulo estará garantido na 8ª colocação e aí vai precisar para que Cruzeiro ou Fluminense sejam campeões da Copa do Brasil, abrindo a vaga na pré-Libertadores. Caso contrário, se o São Paulo perder para o Vitória, vai precisar torcer para que o Red Bull Bragantino, no máximo, empate contra o Internacional no Beira-Rio. Dessa maneira, o tricolor termina em 8º. E já dá para cravar mais um jogador que não fica no São Paulo para 2026. Depois de falar sobre Dineno, queria acrescentar o nome de Luiz Gustavo, volante de 38 anos de idade, que já viveu bons momentos com a camisa do tricolor. Ele não terá seu vínculo prorrogado por opção da diretoria. Importante contar que o Luiz Gustavo decidiu seguir jogando. Ele até cogitou a aposentadoria em dezembro desse ano. Essa ideia foi descartada. A avaliação do Luiz Gustavo é de que, como ele perdeu 6 meses da carreira por conta de uma embolia pulmonar, nada mais justo do que jogue em 2026. Mas não será no São Paulo. O tricolor entende que o custo-benefício dele é ruim. R$700 mil por mês para alguém que só conseguiu entrar em campo em 12 partidas com um único gol marcado. Dá para dizer também que as críticas públicas feitas pelo Luiz Gustavo à diretoria do São Paulo depois da derrota por 6-0 contra o Fluminense pegaram muito mal. A avaliação dos dirigentes é de que o Luiz Gustavo deveria primeiro ter colocado a culpa nos próprios atletas, que cometeram ou proporcionaram um dos maiores vexames da história recente do São Paulo. Dá para completar dizendo que o Rigoni também não deve ficar no elenco tricolor para a próxima temporada. A ideia do São Paulo é enxugar seu elenco e rejuvenescer esse grupo, até porque foram muitas as lesões de atletas veteranos ao longo da temporada. Preciso te contar agora que o São Paulo sofreu nessa quarta-feira seu segundo transfer ban da história. Os 2 transfer bans, ou punições, proibições de inscrições de atletas acontecendo no ano de 2025. FIFA decidiu punir o São Paulo pelo não pagamento de R$5.300.000 a Adrian Rocco, que é empresário do Caleri. O Adrian cobra desde 2021 o pagamento de uma comissão por uma negociação que levou o atacante argentino ao São Paulo. O tricolor alega que não fez o pagamento por divergir dos valores cobrados pelo empresário. Mas, diante dessa condenação que se transformou numa proibição de inscrição de atletas, o São Paulo promete juntar esse dinheiro e fazer a quitação dos R$5.300.000 ainda nessa semana. Antes disso, na metade dessa temporada, o São Paulo já havia sido punido com a proibição da inscrição de atletas por conta de uma dívida com o Cerro Porteño por Bobadilla, valor bem menor, que também já foi resolvido. Chama atenção o São Paulo, um dos clubes mais tradicionais e que sempre serviram de exemplo, sendo punido pela FIFA de forma recorrente nessa temporada. E você, o que pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Que história é essa de que o São Paulo pode ter R$200 milhões para gastar em reforços para a próxima temporada? O pessoal do UOL publicou nas últimas horas que São Paulo e Galápagos negociam a criação de um fundo que busca arrecadar R$200 milhões. Essa grana seria investida de forma exclusiva na contratação de atletas. E os cotistas teriam como retorno percentual da venda futura de jogadores contratados nesse modelo. Segundo o UOL também, negociações em fase inicial, mas as 2 fontes do São Paulo que eu consultei negaram com veemência qualquer tipo de acordo nesse sentido. O que o São Paulo e a Galápagos têm é uma negociação já há alguns meses para a criação de um fundo em Cotia para buscar cerca de R$250 milhões. Essa grana seria utilizada na contratação de atletas do sub-11 ao sub-20, que chegariam para Cotia e, quando vendidas, teriam direito a um percentual futuro. Perguntei ao presidente Júlio Casares: Júlio, existe alguma possibilidade de vocês terem 200 milhões com a Galápagos para investimento em reforços do time principal? E o presidente assegurou que não, que deve ter havido alguma confusão na publicação que foi feita. O São Paulo trabalha
com a Galápagos apenas na criação desse fundo para Cotia. Uma outra fonte do São Paulo, também bastante importante, assegurou que não existe nenhuma negociação no momento para a obtenção de 200 milhões de reais para reforços. O São Paulo está atrás de dinheiro para a contratação de jogadores, mas certamente essa cifra de 200 milhões de reais não será alcançada. Para fechar as notícias do São Paulo, duas boas informações. O Tricolor deu sorte nos jogos dessa terça-feira. Isso porque o Vasco e o Grêmio, que são adversários do São Paulo na busca pela 8ª colocação, perderam. Para completar, o Corinthians enfrenta o Fortaleza no Castelão, no Ceará, com um time misto, com vários reservas. Diante desse cenário, uma vitória do São Paulo contra o Internacional nessa noite de quarta-feira, na Vila Belmiro, pode deixar o Tricolor bem perto da 8ª colocação, que no futuro não tão distante pode assegurar vaga na pré-Libertadores. Isso acontecerá se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro ou o Fluminense. E você, torcedor que me acompanha por aqui, o que você tem para comentar? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.